Quem fala aqui é Ricardo Aragão. Sou especialista em vendas e eu ajudo vendedores a aumentarem suas vendas em 60 dias. Ok? E hoje eu quero falar tema do assunto que eu tenho para tratar hoje. Eu acho que é um assunto pertinente às vendas, muito interessante, tem tudo a ver com vendas, né? Até porque os meus conteúdos sempre é para falar de vendas, até porque esse é o meu negócio. Faço isso há mais de 30 anos, né? Na prática. E eu quero falar hoje sobre como dominar as técnicas de vendas. Parece simples, sempre digo isso, mas não é. Como dominar? Dominando, simples. E como fazer para eu realmente aprender, saber executá-las de acordo com o meu perfil. E é disso que eu quero tratar aqui hoje. Isso tem que ser respeitado. E alguns vendedores têm dificuldade em aprender essas técnicas. Outros aprendem com mais facilidade, outros não. Mas então ele aprende com mais facilidade porque ele nasceu para isso. Eu sempre digo isso. Nós nascemos, nós somos livres para escolher o nosso caminho. Só que muitas vezes algumas pessoas têm mais aptidão para algo, né? Assim como na escola, né? Um tem mais aptidão para matemática, outro para português, outro para artes, outro é muito bom em todos nos esportes ali de educação física. E o cara se nota 10 em tudo, pode acontecer, mas estou falando das exceções das exceções. Mas dificilmente uma pessoa vai ser boa em tudo. Até no processo de vendas, dificilmente um vendedor vai ser bom, nota 11, em todo o processo. Todo. Ou dificilmente ele vai gostar de tudo. De todo o processo. Então, por que vem essa pergunta? Por que alguns têm essa dificuldade? Primeiro, porque cada um tem que entender o seu estilo de vendas. Qual que é o seu perfil? Tem que respeitar, tem que aprender, adaptar ao meu estilo de venda, ao seu estilo de venda. Uma pessoa não fala a mesma frase que as outras. Ninguém pensa igual, né? Por mais que há uma forma, lógico, decorarmos. Mas decorado, aí o cliente ele não é o mesmo, né? Se fosse só decorar, era muito simples, decorava ali todas as técnicas, todas as frases, tudo, né? E você manteria sempre a mesma posição, contando que o cliente sempre ia falar a mesma coisa. Isso não existe. E eu sempre digo que uma coisa para aprender é a teoria. Outra coisa bem diferente é na prática. Justamente pelo fato de que o cliente nenhum é legal. É igual. Apesar que nós temos que entender qual que é o perfil do seu cliente, qual que é o perfil de cliente que vem aqui, qual normalmente as perguntas que ele te faz. Mas ele pode fazer, pode não fazer, as reações do cliente são diferentes. A sua reação com aquele cliente é diferente. Tem cliente que você vai ter mais afinidade. Tem cliente, muitas vezes, você não suporta atender, você vê o seu colega atendendo aquele cliente e ele já tem afinidade com aquele tipo de negócio, sendo venda interna, venda externa, qualquer tipo de venda, venda corporativa. Por quê? As pessoas são diferentes. Né? Ninguém tem a mesma digital. Então, o vendedor, a partir do momento que ele começa a entender esse processo, que cada cliente é diferente, ele também tem que entender que ele é diferente. E como ele vai fazer para aprender da melhor forma possível. Ou seja, nós também temos que entender que nós não podemos aplicar uma técnica como se fosse um robô. Aquilo que eu já falei. Eu decoro as frases, e num salão de vendas, ou toda uma equipe de venda interna, externa, tanto faz o tipo de venda, todos falam o mesmo texto o tempo todo. Então, o que a empresa tem que fazer? Contratar robôs. Né? Principalmente se for interno, deixa ali um robô que fale com a pessoa. Igual aqueles robôs de telefonia, né? Você liga, hoje em dia tem muito, né? Você liga, o robô pede para você teclar 1, 2, 3, e alguns de TV a cabo, eles ainda dizem o problema que você tem e resolve o seu problema. Né? Olha só que robô com uma certa inteligência. Mas não é isso.
E tanto que sempre tem a opção de falar com o atendente, porque tem coisa que o robô não vai adiante. Né? Pessoa se entende. Né? Talvez um dia cheguemos nessa fase, mas aí vai complicar para nós vendedores. Né? Mas eu acredito que isso é um processo, talvez, se acontecer, muito longínquo, muito para frente. Quando eu falo de robô, eu lembro, essa é uma lição que eu aprendi logo no meu início. Estava atendendo muitos anos atrás no caixa, né? Eu era do caixa, eu cobrava no caixa, atendia, vendia, e tinha pessoas que me apoiavam ali para atender os pedidos dos clientes. Eu era responsável por atender, cobrar, vender, fazer alguns passos da venda ali. E tinha uma colega que ela realmente parecia um robô, né? Dizia que lá num dos passos do atendimento tinha que falar muito obrigado, volte sempre, ou oferecer algo a mais, ou não, e ela sempre falava da mesma forma. Então, quando tinha uma fila de atendimento, o cliente da segunda, no segundo, terceiro, quarto da fila já sabia o que ela falava, o que ela ia falar. E muitas vezes os clientes até brincavam. Ela, peraí, que eu já sei o que você vai falar. Por quê? Porque ela não conseguia mudar, e dava para mudar, inverter as frases, inverter alguma pergunta que ela iria fazer, falar de forma mais natural, mas realmente ela era um ser humano ali, mas o raciocínio dela na hora do atendimento parecia de um robô. Ou seja, essa foi uma das primeiras um dos primeiros aprendizados que eu tive já na área comercial, não atender o cliente como um robô. E ao longo dos anos eu vi muitos vendedores se comportando com isso. Muitas vezes por segurança, né? Nós temos que entender que nós não temos que decorar o texto, nós temos que saber aplicá-lo. Um ator mesmo, né? Ele decora o texto, mas ele está preparado, porque se ele se esquecer o texto, ele tem que estar, né? O grande ator. Por isso que alguns são grandes atores, outros medianos e outros não. Ele tem que estar preparado para improvisar, se necessário, se for ao vivo, e até gravado mesmo, e até para ajudar o companheiro de cena ou os companheiros que se esquecerem de algum diálogo, de alguma fala ali naquele momento, né, no teatro, ou para não perder uma cena de gravação lá de 2, 3, 4, 5, 10, 15 minutos, ele consegue improvisar ali junto e servir de escada para o seu colega ali. Então, é importante nós termos o nosso próprio raciocínio. E pense nisso, não sermos robôs. Eu acho que ficou bem claro a elucidação aqui. Nós, vendedores, precisamos entender que somente aplicar as técnicas não é suficiente. Isso também é algo importante quando você quer desenvolver-se nas técnicas de vendas, né? Claro que é importante, faz a diferença, ajuda você a marcar o gol, técnica de venda? Sim, mas é como se fosse um time de futebol. Tem o goleiro, tem o lateral, tem o zagueiro, tem o meio de campo, tem os atacantes, que normalmente são os que fazem gol. Então, você desenvolver-se em vendas não são só as técnicas. Tem que ter energia. O cliente percebe a sua energia. Se você está num dia down, num dia melhor, talvez ele não te fale, talvez nem ele perceba conscientemente, mas inconscientemente ele percebe isso. Ele acaba não comprando de você. Percebe que você está com pouca motivação. Naquele dia, você está sem luz. E você, no seu ambiente de trabalho, de venda, você consegue perceber quando um vendedor está muito empolgado, cheio de energia e trabalhando corretamente. Porque às vezes o cara também só está cheio de energia e só trabalha e não adianta nada. Mas aquele cara que está em sincronia perfeita com o processo, você fala, puxa, tem que fazer igual aquele cara. Talvez você nunca tenha percebido, mas você ouvindo o que eu estou falando agora, você comece a perceber isso a partir de amanhã. E colocar em prática para você. Né? Treine, olhe no espelho. Então, uma das funções do vendedor tem que fazer rolar a empatia. Não, quando eu falo em colocar energia, não é falar alto, não é pegar muito firme na mão do cara, quase esmagar a mão do cliente, nem de menos, nem de mais. É mostrar que você está feliz fazendo aquilo.
independente de você estar ganhando bem ou não. Porque se você está ganhando mal, nós temos que ter algo que chama-se autorresponsabilidade. Se eu estou ganhando bem, a culpa é minha. Eu fiz por merecer. Em vendas, ainda mais, que é algo mais meritocrático, na maioria das vezes, né? Se eu estou ganhando mal, a culpa também é minha. Porque a empresa, o gestor ali de vendas, ele quer que todos vendam bem, igual. Ele não vai querer que de 10 na equipe, 3 vá mal. Até porque esses 3 ele vai ter que mandar embora. Por mais 3, talvez, que salve um, e é o rodízio. O gestor de venda, ele quer que todos vendam bem. Ah, mas às vezes ele tem mais empatia com o vendedor, outro, faz parte. Nós também somos assim, né? Nós somos mais próximos de um vendedor do que outro, gostamos mais de um tipo de gerente do que de outro. Então, a venda tem esses outros fatores que é no processo de fechamento. O conhecimento também de mercado, o conhecimento do produto, faz a diferença para fechar. É claro, isso é óbvio. Agora, imagina, você conhece, sabe usar as técnicas. O cliente percebe que você é um cara positivo. Só de você estar com uma boa postura, sentado, ombro para trás ou de pé, né? Olhando nos olhos do cliente, falando firme, não gritando, né? Nem falando muito baixo, sabendo o que você está falando, com frases concluídas, ele vai começar a perceber que você é diferente. E quando você consegue traduzir as suas técnicas, né, de uma forma natural, o produto, que muitas vezes pode ser complexo ou simples, toda essa parte técnica, quando você consegue fazer essa tradução, né, características versus benefício, que o benefício é aquilo que vai resolver o problema do cliente, é aquilo que o cliente quer, é aquilo que ele busca. Quando você consegue traduzir da melhor forma possível, e isso é uma técnica também, não adianta dizer que não, porque é uma técnica, você já sai na frente. Né? É um tipo de técnica. Porque tem vendedor que só fala em característica é muito técnico. Dependendo do tipo de venda, realmente é muito importante. É uma venda mais técnica. Mas aquele vendedor que é extremamente técnico também, consegue traduzir até para o seu cliente que também é técnico, ele já vê que você é diferente, fica mais claro para ele. Você consegue explicar por que o seu é bom, qual que é o seu diferencial perante, talvez, o concorrente, por que esse produto é melhor, é diferente do que aquele outro que você ofereceu. Então, no momento da tradução das características para os benefícios que o cliente começa a comprar de você. Ele começa a entender. Nós estamos traduzindo para ele. Para alguns clientes, nós estamos traduzindo, né, do grego para o português. Aqueles que não falam grego, claro. Tem os que falam grego, que são os técnicos. O cliente conhece do produto. Tem cliente que muitas vezes conhece até mais do produto que o vendedor. Por isso que o vendedor tem que, no mínimo, saber o mínimo do mínimo necessário. Né? Então, o aperfeiçoamento de vendas, saber adaptar, evoluir com técnicas, conhecer o produto, sabe? Conseguir fazer a melhor tradução possível, tudo isso vai dar em vendas. Então, isso envolve conhecimento de técnica. Eu tenho até vendedores, tem muito conhecimento técnico, só que ele muitas vezes ele não gera um negócio com o cliente, empatia. Às vezes está numa energia baixa. A energia baixa não porque ele está com energia baixa, porque muitas vezes ele é prolixo, fala demais. E existe, a gente brinca, tem uma premissa em vendas que a gente diz que quem fala perde. Ou seja, se você falar demais, você vai perder. Ok? E como, então, aprender as técnicas? Estudando as técnicas. De novo, é muito simples. Né? Cara, o que você está falando é óbvio. Estudando as técnicas. Tá ok? Você vai estudar, ler as técnicas, entender as técnicas. Decorar as técnicas. Isso é importante. E depois aprender como colocá-las em prática, né, com o cliente. Tá vendo? Vou te falar aqui em 3 passos simples. E para utilizá-las de forma natural. Ter o bom senso de quando ela deve ser usada, de quando você fala mais, de quando você fala menos.
Mas, cara, Ricardo, como que eu faço isso? Eu vou começar a usar as técnicas, vou perder os clientes. Não. Duas formas. Você vai, três até, né? Mas envolve uma técnica que eu chamo de teatro de vendas. E como que você pode fazer o teatro de vendas? Com você mesmo, leia a técnica, veja você no espelho fazendo ao vivo, grave você, hoje é muito fácil se gravar fazendo a técnica, faça com um colega, que é melhor ainda, que você vai ter um feedback, ele vai perceber os seus erros, e o melhor do melhor, faça com um colega e gravado, e depois assista vocês dois, e depois peça para ele fazer. Olha que legal. Ah, mas minha empresa não faz isso. O investimento é seu, se a sua empresa não faz isso. Pegue um tempo e faça. Junte um colega, faça. Faça você mesmo gravado, comece a anotar os pontos. Puxa, olha, não percebi que eu ficava toda hora assim, ó. Isso é um tique. Quer dizer, corrige numa gravação. Eu não percebi que toda hora eu ficava balançando a cabeça assim, um tique. Eu não percebi que toda hora eu ficava, né, seu cliente, né? Eu estava dizendo aqui, cliente, não, né? Esse produto aqui, você consegue perceber. Seja crítico com você. Também não coloque seu defeito. Agora, depois que você fez uma vez gravado, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes, está pronto para você colocar, de repente, cada um tem o seu tempo. Não estou falando que são 10, pode ser 5, pode ser 15. Você tem que ter um bom senso. Pode ser 30. Vai tentando colocar em prática com o seu cliente. Então, é assim que se aprende as técnicas. É complicado, né? Eu nunca joguei basquete. Me põe na quadra para jogar basquete, eu vou chutar a bola. Eu não sei como é que funciona. Né? Então, primeiro, entender a regra do jogo. Entender como é que se utiliza realmente a técnica para ela soar da forma mais natural possível. E aí você vai evoluindo. Né? Tem uma vendedora que ela era muito ruim em técnica, mas ela era muito carismática. Ou seja, ela fechava mais do início por ser carismática, uma pessoa descontraída, de alta energia. Sabe aquelas pessoas que os clientes vão gostando logo de cara? A maioria, ela é essa pessoa. Mas ela sabia que isso não estava suficiente para vender. Quando ela aprendeu a começar a dominar as técnicas, as vendas dobraram. Olha que interessante. Ah, mas aprendeu em quanto tempo, Ricardo? Eu estou falando em um prazo de 2, 3 meses. Esse foi o prazo dela dentro do negócio que nós estamos inseridos. Tem gente que desenvolve isso em 1 mês, 15 dias, 1 ano. Ela foi rápida. Ou seja, mas ela também já tinha uma parte muito difícil, que é ser carismático. E o vendedor ele tem que treinar a ser carismático, ser simpático com o seu cliente. Né? E outro que já era também carismático, ele era muito bom nas questões de técnicas, ele insaciavelmente, né, dentro da equipe ali, até hoje, né, o que mais gosta de ler os manuais de treinamento, mais fazer treinamento, mais trocar, né, com o grupo sobre treinamento, está em constante evolução. Então, esse é o nosso, está aí o nosso trabalho como vendedor. Nós temos que entender que é treinar, praticar, e quanto mais fizermos isso, nós vamos melhorar. Treinar, praticar. Treinar, praticar. Não existe outra forma de aprender técnica. Quando eu falo em treinar, eu falo o todo. Ler a técnica, estudar a técnica, treiná-la com teatro de vendas, ou TVG, que eu chamo, teatro de vendas gravado. Se tiver com um colega de vendas, né? Melhor ainda. Você pode, de repente, fazer um teste com uma pessoa que você tem. Vem aqui que eu vou te vender um produto. Um colega, seu, um primo, cônjuge. Faça com ele. Para ver, E aí é uma opinião de um leigo. Porque muitas vezes você faz o teatro com o seu amigo também, seu colega, ele já sabe muitas vezes o que você quer falar, o que você quer dizer, ele já conhece o produto. E quando você faz com um leigo, ele vai te dar uma outra visão do negócio. Olha que interessante. Mas existem as objeções de alguns vendedores, no caso do aprendizado de técnica. Ele fala que já tem
Alguns dizem que já tem experiência e não precisa somente ter uma técnica boa. Experiência por si só faz ele vender, né? Pode ser que você esteja ouvindo eu falar isso aqui hoje, já ouviu outros, né, treinadores de vendas falarem isso, mas quando chega no campo de vendas, um amigo chega e te fala isso. Não, é só ter experiência e o resto vem. Daí a pergunta, esse cara que está te falando, ele vende sempre bem, há muito tempo? E, né? Se ele vende, eu te digo que ele é uma exceção. Tá? E se não vende, a maioria não vai vender. Isso é um fato. E com certeza, talvez alguma técnica ele utiliza, mas de tanto tempo fazer, ele acha que não faz, não executa, mas faz. Ele aprendeu lá de um jeito que adaptou-se para ele, mas ele nunca parou para estudar, mas ele aprendeu como? Vendo, às vezes, muitas vezes, sendo autodidata. Passe a observar essa pessoa. Leia uma técnica, entenda as técnicas, algumas técnicas, e veja se ele está usando. Né? Mas, Ricardo, eu falo em técnicas, quais técnicas? Tem várias técnicas de venda. Uma delas é o rapport, que eu já falei, para você gerar simpatia, empatia com o seu cliente. Aí tem outras técnicas, técnica russa que você faz o cliente achar que o produto é mais caro do que é, técnica do silêncio, né? Que por último você mostra o preço, fica quieto, quem fala perde, né? Concordância tácita, que você começa a fechar e não pergunta se sim ou não. Então, existem várias técnicas de venda. Né? Eu tenho até quando eu falo de pessoas experientes, tem uma colega de trabalho, ela trabalha no nosso escritório, ela é uma top de vendas, né? E ela diz, não, eu não utilizo técnica de vendas, nada dessas coisas, técnicas de fechamento. Só que você vai olhar, fazer um treinamento com ela, vai fazer um joint work que vai acompanhar ela numa venda, ela está usando. Só que para ela já internalizou tanto que ela fala que não usa, mas lógico que usa. Porque sem isso, sem um modelo de vendas para um determinado negócio, para o meu, para o seu, como que vai vender? Então, aquele cuidado com esse cara que está falando que não. Né? Daí também tem outros também que é quase na mesma linha. Ah, eu vendo na raça. Daí desmotiva quem quer. Eu não preciso disso. Eu vendo na raça. O que é vender na raça? Em vez de atender 10 clientes, atender 30, perder 20? Será que isso é legal? Esse cara que fala que está batendo na raça, ele não usa nada de técnica, ele realmente é um batedor de metas? Ele é um top? Eu sempre costumo dizer para os meus vendedores, fulano falou algo, ciclano falou aquilo, não julgue as pessoas. Fala, mas esse fulano está em que nível no ranking? Esse cara bate metas todo mês? Então, cuidado com o que você escuta dele. Ele não está falando isso por mal, ele está falando porque ele acredita naquilo mesmo. Não é porque muitas vezes ele quer, eu não vou prejudicar esse cara. Não, eu não acredito. Ele acredita. Mas muitas vezes, na raça, ele está usando algumas técnicas. E será, se passar pela cabeça dele que se ele se aprimorar, ele vai vender mais ainda. De cada 30 clientes, em vez de entregar para vender para 10, ele vai vender para 15. Olha a diferença. São 5 a mais. 50% a mais de venda. Vender para 20. O dobro de vendas. Nossa, dobrou as vendas. Né? Então, essas perguntas que você tem que fazer, porque sem técnica é mais complicado. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. Você, para quem já sabe nadar, muitas vezes você pergunta para as pessoas, sabe nadar? A cada 10, 8 fala que sabe. Daí o cara vai nadar, é aquela natação de pescoço para fora, né? Dá 10, 15, 20, 30, 50 braçadas e já começa a cansar. Por quê? Porque não tem técnica nisso. É uma técnica errada. A natação é com respiração. Você dá uma braçada e respira, dá 2 braçadas, respira, dá 3 braçadas, que se fala, né? R2, R1, R2, R3, R4. Tem nadador que faz R6, né? Esses nadadores aí de alta performance, numa corrida de velocidade, eles atravessam uma piscina de 50 metros sem respirar. É uma técnica. E como que você nada de um lado de piscina para o outro, bate, volta, bate, volta, bate, volta, sem parar, para, né, tomar aquele ar. Com técnica de natação, saber o momento que se respira, como que se respira. Treinamento.
Eu falo isso porque eu faço natação. E a minha vida toda, eu falava, né? Eu faço natação há 1 ano e meio. E a minha vida toda eu falei, não, nado. Mas eu nadava. E a maioria de nós, né, nadamos para não afundar. E também não podemos brincar, né? Nenhum cara que nada faz natação, assim como eu, e há mais tempo ainda. E eu percebi que, conforme eu fui evoluindo, mais eu nadava. Quanto mais eu desenvolvi minha técnica, quanto mais eu desenvolvo, eu nado mais rápido e canso menos, porque a técnica vai se aprimorando. Existem vários exercícios, atividades que nós chamamos de devolutivos, para aprimorar a técnica, que é a mesma coisa que eu estou falando aqui. Aprimorar a técnica de venda, aprimorar a técnica de natação. Tem técnica para correr também, eu já fiz, né? Eu gosto muito de esporte, eu faço corrida, eu faço natação, eu faço musculação, eu gosto. Logo quando eu comecei a fazer corrida, eu corria, né, fiquei uns 6 meses para chegar a correr 5 quilômetros, tá? E quando eu comecei a chegar a 5 quilômetros, depois eu passei lá, depois dos 6 meses, passei para 8, 9, 10 quilômetros, correndo, isso treinando quase 3, 4 vezes por semana, a minha perna doía, os meus ligamentos doíam, o joelho, o tornozelo. Aí me falaram assim, compra um tênis, vi alguns vídeos na internet. Comprei um tênis, 3 tênis lá, fui em uma loja de venda de materiais esportivos, principalmente corrida. O cara viu a minha pisada, e, né, como que eu tinha que pisar, e falou, esse tipo de tênis para você, e fez, nossa, falei, agora minha perna continuou doendo, até porque não fazia aquilo há muitos anos, desde jovem, tinha começado naquela época. E falei, o que eu vou fazer? Tive que contratar um personal. Em 1 mês eu parei de sentir dores. Lógico, o tênis ajudou? Ajudou. O preparo que eu já vinha tendo, estava sendo ajudado? Somava um pouquinho? Sim. Mas eu estava na técnica errada. Resultado, 3 meses depois, com esse treinador, eu estava correndo mais rápido, cansando menos e sem dores. 6 meses, menos de 1 ano que eu estava com ele, eu já corria 18 quilômetros. Para eu chegar a 18 quilômetros correndo sozinho, eu poderia chegar, mas eu ia me machucar. Eu estava prestes a me arrebentar. Por que eu não me machuquei? Porque eu busquei um treinador, né? E ele não estava presencialmente comigo. Hoje, né, naquela época não tinha muito, mas hoje tem muitos na internet. E o que eu via na internet era um videozinho ou outro, não tinha comprado um treinamento de um cara. Hoje eu sei que existem vários caras bons aí na internet dando treinamento sobre isso. E precisamente eu não preciso estar com você. Olha que interessante. E você vai evoluir. E quando a gente fala, estou falando aqui das pessoas, eu sempre tenho que falar disso, as pessoas que muitas vezes nos atrapalham, por bem ou por mal, mesmo por maldade, mas a maioria das vezes não é nem mal intencionado, é o momento que ele atravessa, é o que ele acredita. Tem vendedor que diz assim, por que eu estou fazendo isso aqui, tá? Para desmistificar algumas coisas. E o vendedor vem assim, fala, se isso funcionasse, todos os vendedores seriam bons. Olha que interessante. Mas a pergunta é, todos os vendedores querem estudar as técnicas? Realmente? Eles querem se envolver? Não é. E quando ele sabe, tem uns sabem técnico, mas ele esquece que ele precisa ter energia e atitude para atender um cliente, atitude para atender um cliente após o outro, atitude para aprimorar sua técnica de venda, acreditar principalmente nele, crença positiva no vendedor. Nós sabemos, quem é de venda sabe que venda é emoção. Você tem que estar num estado de espírito, estado mental bom. Mas, cara, eu estou num mês horrível. Se concentre. Faça o cliente perceber que você está no melhor mês da sua vida, no melhor ano da sua vida, no melhor dia da sua vida. E ele vai, a chance dele comprar de você é muito maior. Se a chance de você vender para esse cliente sem energia, sem técnica de venda, né, sem acreditar em você, eram 10%, você colocando tudo isso, ela sobe para 80%. Se você fizer metade disso, é 50%. Então, nós temos que entender isso. Outra coisa que você um vendedor que pensa assim, se todos seriam bons, primeiro tem que saber se ele quer crescer, se ele quer pagar o preço para aprender, né?
Então, a pergunta que o vendedor, quando um vendedor te falar isso, um parceiro de venda, um colega comercial, e talvez nem de venda, você tem que fazer essa pergunta para você. Será que eu quero crescer? Pergunta para ele, mas você quer crescer mesmo? Você quer aumentar suas vendas? Né? Talvez alguns não queiram, né? Ou não têm ambição, ou não estão dispostos a pagar o preço. Então, quando um profissional de vendas te dizer isso, pergunta, cara, mas você está colocando energia nisso aí? O cliente percebe que você tem atitude? Ah, não percebe. Tá, mas eu vejo você. Eu atendo 8 clientes no dia, você atende 3. Se ele atende 3, vende para os 3, observe esse cara, né? E veja o que ele está fazendo diferente. E acreditando em você, ok? Então, eu sempre digo que venda é muita emoção. Se você está no momento, feliz no dia, vem até aquele cliente e destrói você, se você não segurar seu emocional, você vai ter um resto. Se for esse dia, imagina se isso acontece pela manhã. Se você não tiver cascudo em vendas, ele pode acabar com o seu dia. Ele pode ter te detonado, mas logo na sequência vem um cliente, ou você vai visitar um cliente que ele realmente é diferente e quer comprar de você. Só basta você dar o seu empurrãozinho como vendedor. Né? Então, o nosso estado de espírito, por isso que eu falo, você tem que acreditar em você. Falar, esse cliente que estragou meu dia, mas eu atendi 15 clientes já, não hoje, mas nesses dias todos. E só ele que me falou assim. Então, cara, tenta entender porque ele falou aquilo, não. Se não, cara, passa reto e vai para o próximo. Eu sempre digo isso para os meus vendedores. Vai para o próximo, cara. Tá? Outra coisa importante quando você quer desenvolver as suas técnicas, não utilize técnica de qualquer forma. Né? Entenda, tenha consciência do que você está fazendo. É o que eu falei na anotação. Tenha consciência do movimento. Tenha consciência de como você está dando abraçada. Tenha consciência de como você está falando com o seu cliente. Ricardo, mas o que gera essa consciência? A prática e a capacidade de você ouvi-lo. E ouvir principalmente o que você está falando também. Então, você tem 2 ouvidos. Ouça. Tá? A consciência tomada pela sua capacidade de ouvir, não de escutar. Escutar é um barulho lá, um barulho aqui, outro bocejando lá. É ouvir. Ouça você. Ok? Não tente utilizar todas as técnicas de uma vez só. Eu tenho aqui, eu fiz um curso, fiz até um treinamento lá, um treinamento do Ricardo, eu aprendi aqui 14 técnicas diferentes, de fechamento, de rapport, de condução de processo de vendas. As 14, na maioria das vezes, não vão ser aplicáveis. Você vai usar 2, 3, 4 ali num cliente, talvez 6, durante um processo mais longo. Então, também não tente imitar ninguém, seja você. Né? Adapte o tipo de técnica a você. Não seja um vendedor, que eu digo, Frankenstein, né? Eu peguei um pouco uma dica dele, uma dica dele, uma dica dele, daí você quer fazer tudo igual, não é o seu jeito. Tem técnicas, eu mesmo conheço bastante técnica, mas tem técnicas que eu não utilizo muito, é muito difícil. Porque eu sei que eu gosto mais de algumas e vejo outros vendedores utilizando algumas outras técnicas. Então, por isso que eu falo, adapte-se, adapte-se. E não seja um vendedor Frankenstein. Cuidado em imitar todos os seus colegas. Fica olhando. Quando eu falo para você olhar um colega, fazer um teatro de vendas com ele, um TVG, teatro de vendas gravado, pega a dica, né, que ele tem de bom, e ali os dois vão estar se ajudando mutuamente, e adapte-se para você. Está aí a arte do grande vendedor. Né? Aprenda a utilizar as técnicas aquela que você se sente mais à vontade. Eu já falei disso. E se a sua empresa, eu sempre digo, se a sua empresa não oferece esse tipo de treinamento, mas ela dá vários outros treinamentos, sempre cabe a você buscar mais. Quanto mais você busca, mais você cresce.
certo? Então, busque por você. E se nós temos que entender que a evolução em vendas é um processo de aprendizado. Cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu momento que vai dar naquele estalo e vai evoluir cada vez mais. Então, é um processo de aprendizado contínuo e é uma prática contínua. Nós temos que entender isso. Tem que dar um exemplo aqui. Sempre gosto de dar um exemplo, né? Tem a chamada técnica Zorro. Todos aqui já devem ter ouvido falar do Zorro, o filme do Zorro. Talvez os muito jovens, não. Mas a maioria das pessoas sabe quem é o Zorro, né? E daí existe a chamada técnica Zorro. Técnica de aprendizado. Então, vai a dica. Uma técnica de aprendizado. Isso serve para a vida nossa. O que acontece quando o Zorro foi treinado lá pelo mestre dele? Ele não sabia, não era um espadachim. Então, o mestre dele pegou e fez um círculo menor. E dentro daquele círculo, ele ia treinar com o Zorro até o Zorro ser capaz de vencer o técnico, o mestre dele. E quando o Zorro vencia o mestre dele dentro daquele círculo menor, ele abriu o círculo. Falar, agora é aqui. Porque daí ele saía da zona de conforto, ele estava acostumado, ele tinha aprendido a vencer o técnico dele, o mestre dele, naquele círculo menor. Ele foi para o próximo passo de evolução. E aí ele só saía daquele círculo um pouco maior, ia para um outro maior, até ele ganhar do mestre dele. E assim por diante, até ele vencer todas as etapas do círculo que o mestre desenhou para ele lá. Vamos supor, 6, 7 etapas de círculo, tamanho de círculo, que foi aumentando, e o Zorro foi conquistando uma a uma. E o processo de aprendizado de uma técnica, o aprendizado de um vendedor, passa por esse círculo do Zorro. Então, é um processo, quando eu falei que vendas é consciência, é você saber, não, estou nesse círculo agora. Como que eu faço para ir para o próximo círculo? Então, você, dentro do seu métier, dentro do seu negócio, vai ter que entender isso. Desde que você esteja disposto a aprender, né? No caso, o seu mestre aí, quem quer? Você mesmo, o seu gestor, a empresa. E o seu cliente, que você está sendo colocado à prova. Quando você vê que, na maioria das vezes, você está dominando a técnica junto aos seus clientes, fala, agora eu posso ir para o próximo, eu estou no próximo ciclo de aprendizado, no próximo círculo, né? Então, isso é uma técnica de aprendizado. E eu queria aqui, né, estou quase no final para encerrar, eu não posso deixar de deixar uma dica de uma técnica de aprendizagem rápida de técnicas de venda. Aprendizagem rápida de postura na frente do cliente. E eu falei algumas vezes aqui, é você fazer um teatro de vendas. Principalmente o de maior, o teatro de vendas, você com alguém, ele te ajuda a decorar o texto e te ajuda a não ser mais um robô. O teatro de vendas gravado com você e até com outro colega, para os dois analisarem aquilo, ele te ajuda a tirar vícios de linguagem, ele te ajuda a tirar manias, né? Você está aqui mexendo o ombro. Ele te ajuda a melhorar a sua postura. Ok? Então, essa é a primeira técnica. Conforme você vai dominando essa técnica, círculo do Zorro, aumente o volume de atendimento com clientes. Porque existe um erro em muitos vendedores que eu vejo. Lógico, se o mercado te permite isso, eles começam a ficar melhores, né? Aumentar a conversão deles de venda, eles passam a atender mais, atender menos. Tudo bem, se você é um cara que sabe que está ali nesse nível médio, tranquilo, não tem nada de errado com isso, é legal. Você vai tirar de letra. Se você quer mais, aumente o volume de vendas. Vai para o próximo nível. Vai para o próximo círculo do Zorro. Então, são duas coisas. Você treinando, de um lado, fazendo a teoria na prática ali, sem ter a possibilidade de perder uma venda, porque você está num treinamento, e depois você vai para a prática, tudo aquilo que você treinou
colocá-la em prática junto com o cliente. Ok? É isso que eu tinha para falar hoje. Espero que tudo que eu falei aqui hoje some para a sua carreira, some para o seu processo de evolução como vendedor e te ajude realmente a fazer mais vendas, te ajude a seguir essa jornada de evolução no processo de vendas. Feito? Um abraço a todos e fiquem bem e muitas, muitas, muitas vendas.